queridos, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito da Palavra de Deus nessa nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Aula essa que seria transmitida no próximo domingo, dia 23 de agosto, mas como continuamos ainda nessa incerteza do distanciamento social, da liberação, né, para que a gente possa voltar a ter as nossas aulas presenciais, nós estamos aqui mais uma vez para dizer a você que é um prazer muito grande poder transmitir a Palavra de Deus por esse canal, por esse método que Deus tem permitido que nós utilizemos para que você não fique sem a Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós queremos nessa oportunidade falar com você a respeito de as causas da desunião devem ser eliminadas. Esse é o título da nossa lição. O título que continuamos ainda dentro do livro de Neemias, né? E através desse livro nós estamos tendo ensinamentos preciosos para a nossa vida prática, tanto na vida material, como na vida familiar, como na vida social e, acima de tudo, em relação à nossa igreja, a nossa vida espiritual também, né? Então, são ensinamentos preciosos que Neemias, esse grande homem de Deus, nós já temos falado muito sobre todo o contexto histórico em que ele escreveu, em todo o contexto histórico em que se passou esses fatos que nós narramos e conversamos aqui, né? Mas queremos que você também possa continuar nessa sequência de ensinamentos, aprendendo uma vez mais a respeito da vida desse grande homem de Deus e trazendo valiosos exemplos para a nossa vida cotidiana, como eu já disse. Muito bem, as causas da desunião devem ser eliminadas. Vamos ver o textuário da nossa lição, o autor da nossa revista, ele coloca o Salmo 133, verso 1, bastante conhecido, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A verdade prática colocada pelo autor da revista, bastante significativa para nós. Muito bem, adentrando a nossa lição, o texto bíblico básico que o autor toma para esse nosso estudo, ele se encontra no capítulo 5 do livro de Neemias, os versículos 1 e depois o versículo 6 até o 12. No decorrer da lição, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 7 e o versículo de número 10. Nós vamos ver no decorrer da lição o porquê que eu estou tratando dessa forma. Muito bem, adentrando então a nossa lição, nós temos aqui, a nossa lição está dividida em quatro tópicos principais. Dentre esses tópicos, o primeiro tópico é a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Dentro desse tópico principal, primeiro tópico principal, nós temos ainda alguns tópicos secundários, os subtópicos que diz assim: o primeiro deles, qual era a base dessa união? O segundo subtópico, essa união entre os judeus simboliza a união que deve haver entre Deus, deve haver na igreja de Deus. A união que deve haver na igreja de Deus é o segundo subtópico do tópico principal 1. O terceiro subtópico está dizendo o seguinte: esta união é uma verdadeira força, né? É bacana lembrar que o escritor, o sábio, né, o Salomão, escrevendo o seu Eclesiastes, o livro do pregador, como na Bíblia é chamada, ele, no capítulo 4, verso 12, ele deixa uma frase muito emblemática a respeito disso, que diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? É bastante comum nós lembrarmos que para que reforcemos muitas vezes uma corda para que se tracione alguma coisa,
às vezes ela se arrebenta, mas quando nós dobramos em 2, 3 e até 4 vezes, ela se torna mais forte. Isso mostra que a união realmente faz a força. Por isso o sábio escreveu dessa forma em Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Muito bem. Voltando então para um rápido comentário sobre os tópicos dessa lição. O primeiro subtópico, qual era a base dessa união? Que união? A união que caracterizava os judeus foram libertos do cativeiro. Eles haviam sido espalhados e quando então eles foram retornando à sua terra natal, foram repatriados, né? Isso trouxe um forte senso de união entre os judeus. E isso fazia com que os judeus se fortalecessem cada dia mais. Tanto é verdade que, usando dessa união e usando as suas técnicas, como já vimos em lições anteriores, Neemias, ele focaliza o seu centro das atenções exatamente nessa característica do povo judeu que estava agora retornando para a sua pátria. E ele, usando esse recurso, usando essa força que já lhe era favorável, né, que era a união que existia entre o povo, ele então traça os seus planos para reconstruir aqueles muros que era o objetivo principal da estada dele, do retorno dele lá do Reino do Sul para o Reino do Norte, para restaurar, ou melhor, do Reino do Norte para o Reino do Sul, para restaurar os muros de Jerusalém. Muito bem. Essa passagem bíblica, ela traz alguns ensinamentos muito especiais para nós. O primeiro ensinamento que nós podemos ter é que o povo, quando ele é subjugado, ele procura se unir para vencer as adversidades, né? Quando isso não ocorre de uma maneira completa, de uma maneira plena, Deus sempre levanta alguém para trabalhar, para articular esta facilitação que seria a união do povo. Porque nós já vimos no contexto histórico que, além deles estarem construindo os muros, eles estavam enfrentando uma adversidade muito grande. Os inimigos gentios que ali estavam ainda naquela terra, né, que havia sido trazido pelos opressores, pelos babilônicos, e pelos persas também, eles apertavam o povo. Eles se sentiam superiores ao povo judeu e, ao mesmo tempo, eles temiam que a união daquele povo poderia lhes trazer no futuro um grande problema, ou seja, perder a sua hegemonia naquela terra. E era o que estava acontecendo. Neemias veio e começou então um trabalho árduo de reconstrução dos muros, e a oposição dos inimigos era evidente na vida de Neemias, né? Muito bem. Então, trabalhando dessa forma, havia uma união entre o povo, porque o povo estava novamente se reunindo, né? Aqueles que estavam dispersos agora encontram seus familiares, encontram seus amigos antigos e começa a haver uma união. Mas a situação era precária, a produção agrícola estava em queda, eles não conseguiam trabalhar mais, ter um sustento suficiente para a família, em virtude das condições que eles encontraram, a terra totalmente desolada e também a terra totalmente invadida, né, por estrangeiros, por inimigos. Mas a união caracterizava o povo judeu naquela época, como em todas as épocas. O povo judeu sempre foi um povo bastante unido, né? Muito bem. O segundo subtópico desse tópico principal, o primeiro tópico principal, diz assim: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Olha, meus irmãos, nós sabemos que dentro da igreja nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, né? E essa diversidade é que traz uma coisa tão bonita, porque mesmo com tanta diversidade, nós temos uma unidade, né? Nós trazemos conosco algo que nos une, que é exatamente a mesma fé, o mesmo Senhor e os nossos mesmos pensamentos acerca de Deus, acerca da fé. O nosso lado espiritual, ele é unânime, ele é totalmente equilibrado. Mas acontece que nós não podemos e nem temos a intenção de admitir que todos na igreja são amigos, né? Embora não sejam inimigos. É interessante isso, porque entre o inimigo e o amigo
existe algo que é chamado pelos estudiosos, pelos sociólogos, né, que se chama companheirismo, né? Às vezes não existe uma amizade, porque a amizade vai depender muito de gostos específicos, de atitudes específicas. A amizade vai depender, por exemplo, quando você faz aquela pergunta: nossa, você também faz isso? Você também gosta disso? Você também pensa assim? Aí começa então a nascer uma amizade. Mas existe a palavra companheirismo. E o companheirismo, ele é perene no meio da igreja. Esse companheirismo mostra quando pessoas, embora não muito tenham muita afeição uma pelas outras, ou mesmo pessoas que não se consideram amigas, porque o amigo, né, como diz o próprio sábio, diz que há amigos que é mais chegado do que o irmão. E nem todos na igreja, embora nós sejamos todos unidos em Cristo, nós não podemos afirmar que todos são amigos, né? Aquele amigo que frequenta a casa, que tem os mesmos gostos, saem juntos para passear, vão junto para a igreja, ou às vezes se reúnem todo fim de semana em casa. Não são todos que fazem isso, né? Mas a grande verdade é que o companheirismo, ele faz com que nós nos unamos também. Isso é muito importante. Não só aquela amizade. Quando eu digo amizade, às vezes a gente é mal entendido, né? Pensar, então, na igreja ninguém é amigo de ninguém, nós somos amigos de poucos. Não, nós somos sim amigos, mas não amigos no sentido, por exemplo, que era Davi e Jonatas, né? Aquela amizade que fazia com que um abdicasse o próprio trono em favor do outro. Um tomasse as dores e fosse defendê-lo diante do seu próprio pai. Tornou-se inimigo do próprio pai porque o pai queria ferir o seu amigo. Esse é o verdadeiro amigo, não é simplesmente um companheiro, né? E naquele reino estava cheio de companheiros ali. Mas tudo bem, só deixando um pouco de lado essas reflexões sobre amizade e companheirismo, né? Nós podemos dizer que a união que existia entre os judeus, ela é a mesma que existe dentro da Igreja de Deus hoje. Então os judeus tinham um objetivo comum, né, que era restaurar a sua terra. Eles tinham a vontade de se tornar novamente uma grande nação, e com isso eles se fortalecerem contra os seus inimigos, e isso é o que ocorre na Igreja de Deus. Nós temos os mesmos princípios, nós temos o mesmo Senhor, nós temos os mesmos ensinamentos, nós temos o mesmo doutrinamento, e nós temos as mesmas táticas, né, um com o outro, para que nós levemos adiante a obra de Deus. Muito bem, então a amizade entre os judeus simboliza a amizade na igreja. Primeiro porque também houve uma quebra, né? A igreja, o misto que existe dentro da igreja, nós já vimos em lições passadas, no trimestre passado, aliás, quando estudamos a carta aos Efésios, que Cristo derrubou uma parede que havia de separação entre judeus e gentios. Agora, não há judeu, não há gentio, não há grego, não há pobre, não há rico, não há mulher, não há homem, não há sexo. Todos nós formamos um só corpo, né? Então, isso é muito importante porque nós ganhamos força. Nós ganhamos forças não para atender interesses pessoais, mas para atender ao desenvolvimento e ao crescimento do reino de Deus. Isso que é importante. Nós, às vezes, pensamos que se nós formos muito efetivos na igreja, nós poderemos exercer algum cargo na igreja e com isso temos alguma remuneração até, não há pecado nenhum nisso, mas nós podemos até, às vezes, fazer a obra simplesmente com essa intenção. E não é essa a intenção da igreja. A intenção da igreja é fazer com que o evangelho, a obra de Deus, seja frutificada. Muito bem. O terceiro subtópico, essa união é uma verdadeira força. Nós já discorremos sobre isso. Quanto mais unidos estivermos, mais fortes somos, né? Independente se somos todos amigos naquele nível que eu já discursei aqui um pouco antes, que eu já discorri sobre ele aqui um pouco antes, mas nós devemos, sim, todos ter o nosso mesmo coração em Cristo Jesus, que é a fonte de todo o nosso ensinamento, todo o nosso entendimento. O segundo tópico principal da lição fala a união entre os judeus estava ameaçada. Agora nós vamos entrar num ponto que é bastante interessante. Nós temos que entender que problemas são inevitáveis numa sociedade. Você muitas vezes encontra pessoas
pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque ele procura perfeição na igreja. E não há organização perfeita. Aí, as imperfeições, elas podem muito bem ser tratadas, né? Quando no nosso nível material, nós com o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, nós podemos sim atender a muitos desses problemas e resolvê-los. Outros nós temos que deixá-los a cargo de Deus, porque somente Deus é poderoso para resolver todos os problemas. Mas partindo desse princípio, não existe sociedade sem problemas. São inevitáveis os problemas internos quando há uma união, quando há uma reunião de pessoas. Tá certo? Bom, então esse é a união entre os judeus estava ameaçada. Qual que era a ameaça que estava naquele negócio dos judeus? Foi interessante. Não bastasse Neemias ter que enfrentar a oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, não ter que enfrentar as adversidades de tempo, as adversidades de guerra contra eles. Não bastasse Neemias ter que planejar um trabalho sofisticado e muito difícil de ser realizado, apareceu um outro problema muito sério na convivência dos judeus. Havia ali, nós vamos ver na nossa lição, que esse grande problema que surgiu, né, essa grande dificuldade que surgiu ali para que Neemias pudesse trabalhar, era que estava havendo um abuso por parte dos mais abastados. Olha, meus irmãos, esse problema que nós vemos na nossa época hoje, muitos acham que esse é problema porque nós vivemos em um mundo capitalista. É problema do capitalismo selvagem, né, como a turma fala. Nós vivemos uma democracia no sistema político e um capitalismo no sistema financeiro. Então, esse sistema capitalista, ele sempre nos empurra, ele sempre nos impulsiona no sentido de nós obtermos vantagens materiais, vantagens de valores, vantagens financeiras para a nossa vida. Todos nós passamos quase que a nossa vida inteira lutando para que isso ocorra, né? Para que a gente tenha um pouco mais de dinheiro, para que a nossa situação financeira seja mais abastada. Porém, essa busca pelo crescimento financeiro é algo saudável, é algo muito bom, é algo que nos traz conforto, é algo que nos traz garantia de sustento da nossa família, muito embora isso seja atrelado à obra de Deus e não a nós, mas nós fazemos a nossa parte. Isso traz para a nossa família conforto, né? Quanto mais conforto nós trazemos, mais nós nos sentimos bem, mais nos sentimos à vontade. Porém, quando isso ultrapassa um certo limite, e nós, para que esse fato ocorra em nossas vidas, nós começamos a oprimir aos outros, isso então passa a ser considerado algo que não pertence ao Senhor, algo que não está no controle do Senhor. Então, quando nós trabalhamos dessa forma, nós estaremos violando alguns preceitos e até mesmo a lei de Deus. Se você ler lá em Êxodo, lá em Levíticos, você vai ler toda a lei do Senhor, que mesmo entre os judeus era proibido você tomar usura dos judeus. Você, quando emprestasse alguma coisa para os seus irmãos, você não poderia tomar usura. Veja bem, existe uma diferença muito grande, e eu disse aqui que eu ia trazer para nós aqui 2 versículos que me chamam muita atenção na leitura bíblica em classe, que é o versículo de número 10 do capítulo de número 5 de Neemias, quando ele diz o seguinte: olha, também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Veja bem, Neemias também assumiu que ele próprio e seus próprios moços e os seus próprios irmãos estavam também emprestando dinheiro e trigo para os judeus mais pobres, a juros. Mas, pastor, o juro não está proibido? O senhor disse que o juro é proibido? Irmãos, o juro que nós estamos falando aqui seriam correções monetárias que nós conhecemos hoje. A correção monetária também não é justa, a menos que a pessoa sinta no coração de fazer uma doação. A doação é uma doação, não tem problema nenhum, né? Mas quando você empresta alguma coisa e quando essa coisa lhe retorna, ela tem que lhe retornar no mesmo valor do período em que ela foi tomada.
Isso mostra que naquela época também já existia inflação. É, a inflação, que hoje já está bem controlada em nosso país, mas alguns anos atrás, os mais antigos vão se lembrar, que a inflação mensal chegava a 80%. Você comprava 1 quilo de arroz no mercado de manhã por 10, à tarde você comprou o mesmo arroz, estava custando 15. Aquela maquininha de remarcar no supermercado estava trabalhando a rodo, não é verdade? Mas a usura é quando você extrapola a correção. Quando o juro que você cobra, ele acaba ferindo a dignidade de outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que a inflação anual nossa seja 5% e você empresta um dinheiro durante um ano. No final desse período, se você receber o dinheiro que você emprestou mais 5%, você emprestou para ajudar alguém. Se você receber o dinheiro que você emprestou mais 5% e mais 20% de lucro, aí você está agindo com usura, você não está tentando ajudar ninguém. Você está fazendo uma atividade bancária e extrapolando todos os limites do bom senso, e você não estará ajudando ninguém, somente prejudicando. É esta usura que a Bíblia condena, e a Bíblia não quer permitir que isso aconteça entre os irmãos. Não queria entre os judeus e não quer entre os irmãos da igreja. Infelizmente, nós temos em nosso tempo muitas pessoas que são um pouco mais abastadas e aproveitam a reunião de pessoas, o agrupamento de pessoas que é a igreja, para tentar fazer negócio com o seu dinheiro, investindo dinheiro e cobrando juros exorbitantes daqueles que mais precisam. Este era o grande problema que Neemias está enfrentando, e o povo que estava sendo oprimido veio até Neemias para reclamar com Neemias. Olha, Neemias, nós estamos aqui e agora estamos sofrendo, porque aqueles que estão emprestando dinheiro para nós, eles não estão emprestando só para a gente comer, nós estamos tomando emprestado até para pagar os impostos do governo. Os impostos são altíssimos e nós não temos como pagar. Se nós não pagarmos para o governo, nós vamos perder tudo. Então a gente toma emprestado para pagar ao governo. Só que quando nós tomamos emprestado e não temos condições de pagar, nós estamos sendo atacados por essas pessoas que são nossos irmãos, são judeus. Eles vêm, eles roubam o nosso trigo, eles saqueiam, confiscam o nosso trigo, confiscam as nossas propriedades. E se não bastasse, estão até tomando dos nossos filhos e vendendo como escravos. E uma situação era realmente muito difícil, né? Mas Neemias fez um grande ajuntamento. Mas o mais interessante, eu disse aqui no início que eu ia falar muito sobre o versículo 7 e o verso 10, eu vou ler o verso 7 para a gente continuar com esse raciocínio agora. Diz assim, olha: e considerei comigo mesmo no meu coração. Essa primeira frase de Neemias mostra algo muito importante. Nós não podemos e não devemos tomar decisões precipitadas. Nós não podemos, no momento, por exemplo, de muita poeira levantada, querer resolver as coisas. Se você está num lugar tentando resolver uma situação, digamos assim, uma atividade manual, e de repente uma ventania muito forte levanta muita poeira, enquanto aquela poeira não assentar, você não vai ter visão suficiente para continuar a sua tarefa. Isso mesmo ocorre quando você quer tomar decisões que diz respeito a uma comunidade em meio a um alvoroço. Nada vai ser conseguido. Quando Neemias disse, considerei comigo mesmo no meu coração, essa palavra considerei, ela é interessante. Quando ele diz eu considerei, isso aí no original significa eu aconselhei a mim mesmo. Ou seja, eu parei e pensei, o que é melhor eu fazer agora? Ele parou, teve calma suficiente. Eu tenho certeza que pelo histórico de Neemias, ele orou ao Senhor naquele momento. E então, olha só, depois, continuando o versículo, pelejei contra os nobres e contra os magistrados. Somente depois ele considerar, analisar a situação, pensar, eu acredito até que elaborar uma maneira de resolver aquela situação, ele então foi até os magistrados e os nobres, que eram os ricos da época, né? Os milionários da época que emprestavam dinheiro com usura. E disse-lhes, usura tomais. Olha, ele não falou de juro. No verso 10, ele diz que ele também emprestava juro. Ele assume, ele diz assim, olha, também eu, meus irmãos e meus moços, a juro temos lhe dado dinheiro e trigo.
Até ele fazia com juros, mas não com usura. Ele disse, usura tomais cada um de seu irmão, a cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Ou seja, ele fez um grande ajuntamento, um grande movimento, chamou todo mundo e foram conversar. Isso mostra que nós não podemos recuar diante dos problemas, nós temos que enfrentá-los e achar a melhor solução. E o mais interessante, o verso 10, a última parte, diz assim, deixemos este ganho, ou seja, ele estava ali tentando ajudar o povo a reconstruir, e então naquele momento ele ia deixar até de cobrar o juro que lhe era favorável, o juro que lhe era propício, que era certo, correto ele cobrar. Até isso ele ia deixar, dando assim um exemplo de que aquele que lhe der e exige alguma coisa deve proceder da mesma forma. Infelizmente nós temos visto em nossos governos, em nossas épocas, que aquilo que eles exigem do povo não se exigem deles, né? Basta ver o nível de vida financeira e material que eles têm e a vida financeira do povo, a situação que está. Eles querem que o povo pague algumas coisas que eles próprios são isentos de pagar e eles ganham muito mais do que todos. Então isso é uma maneira de nós darmos exemplo, né? Sabemos dar exemplo nos momentos de crise. Nós vamos passar então para o tópico de número 4, ou melhor, 3. Neemias solucionou o problema. Como que ele solucionou? Ele convocou um grande ajuntamento, como acabei de dizer aqui, que está no verso 7, que são os 2 versos chaves dessa lição, né? Ele convocou um grande ajuntamento e lembrou aqueles nobres e os magistrados que eles precisavam dar o exemplo e parar de cobrar aquela usura do povo. Ele chegou a usar um argumento técnico muito interessante e muito inteligente. Ele disse assim, olha, nós para trazermos nossos irmãos que estavam escravizados no exterior, estavam escravizados pelos nossos opressores, nós tivemos que ir lá e comprar, pagar para trazê-los de volta. E agora o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo eles de volta para os opressores? Depois ter que comprar deles de novo? Isso não é inteligente. Então Neemias usou argumentos, além de argumentos intelectuais, argumentos práticos, né? Argumentos bastante significativos, bastante convincentes para que aquele povo consertasse aquela situação. Neemias fez uma proposta, né? Falou assim, olha, vamos deixar de cobrar esse juro, está no verso 10, que eu, assim como eu cobro, eu também vou parar, então nós vamos deixar de cobrar e tudo vai se resolver. Aí a paz começou a voltar. No tópico 4 da nossa lição, nós vamos ver que a paz voltou a reinar entre os judeus. Aquilo acalmou os ânimos, então a obra não foi interrompida pelo fato de algumas pessoas estarem levando vantagens naquele momento tão difícil sobre o povo de Israel. Ok? Então, no tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. E o primeiro subtópico diz assim, ó, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Que diligência é essa? É o que está no versículo 7 que nós acabamos de ler. Ele já havia tomado conhecimento de todos os problemas que havia ali no povo, entre o povo. Depois que ele tomou conhecimento de todos os problemas, ele então considerou consigo mesmo, ou seja, ele parou, pensou, meditou e então passou a ter uma iniciativa de fazer a correção daquela dificuldade. Ele já estava com tantos problemas na vida, irmãos, que ele poderia muito bem falar assim, olha, mais um problema eu não suporto, vamos fazer o seguinte, deixa esse povo para lá. Eu estava vivendo tão bem lá no palácio, eu era copeiro, mor do rei, né? Tinha uma vida boa, saí de lá para tentar ajudar. Chego aqui, encontro um povo que, né, depois de tanta opressão, de tantos problemas que viveram juntos no exílio, com problemas contra os inimigos, guerras, matança, filhos sendo vendidos como escravos, né? E agora, entre essas pessoas que já deveriam ter aprendido, ainda não aprenderam, estão tirando dinheiro do mais pobre ainda, entre os próprios irmãos. Isso, irmãos, desanima qualquer líder. Mas nós temos que tomar o conhecimento, temos que tomar para nós como conhecimento aquilo que Neemias fez. Ele não desistiu. Pode ser difícil a luta, pode ser difícil o problema, mas não desista. Se você estiver na direção de Deus, se a sua vida for pautada em oração, e você tiver coragem e determinação para fazer as coisas, você pode muito bem
fazer acontecer os fatos dessa maneira. Amém? Nós vamos prosseguir então para o último subtópico, que seria: os problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Os problemas tratados carinhosamente significa o seguinte: não é brigar com ninguém, não é levando para o extremo de brigas aquilo que você precisa consertar. Não é você chegar num ambiente em que há um problema a ser solucionado e tentar impor à força, com autoritarismo, aquilo que você pensa. Não, é fazer o que é certo e da maneira correta, sem ofensas. Ele não ofendeu ninguém, nem os magistrados, nem os nobres entre o povo. Ele simplesmente chamou à consciência aquele povo. Aquelas pessoas que estavam agindo de má fé, agindo com interesses próprios, né? Ele chamou a consciência deles, chamou a consciência. Ele fez com que eles voltassem e pensassem: realmente, nós, além de estarmos maltratando nossos irmãos, Neemias fez com que eles entendessem que aquela atitude deles era contrária à vontade de Deus, era contrária àquilo que estava na lei. E eles eram um povo regido pela lei de Deus. Eles tinham conhecimento. A lei do Senhor nunca se afastou do meio do povo judeu, mesmo no exílio. Sempre tinham as pessoas, os sacerdotes, sempre tinham os profetas, sempre tinham pessoas estudiosas, sábios da época, que mantinham viva a tradição da lei de Deus. Eles sabiam tudo sobre a lei de Deus. Então, ele tinha que, sim, chamar aquele povo, mas tratá-los carinhosamente. Meus queridos e amados irmãos, nessa lição de hoje, embora bastante sucinta, nós não temos tanto tempo para fazermos uma explanação bem mais detalhada, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para quatro princípios básicos que estão intrínsecos nessa lição, porém não estão de uma forma bastante literal, não está declarado dessa forma, mas tem 4 princípios muito fundamentais que regem a toda uma sociedade, até mesmo a nossa igreja, a todo ajuntamento, né? A toda organização entre pessoas. Existem 4 princípios. Primeiro, os problemas internos, eles são inevitáveis. Não, você pode andar o mundo todo, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Quando você achar que encontrou a igreja perfeita, basta alguns meses de frequência e você vai perceber que existem falhas. Às vezes as falhas nem são visíveis a todos, mas somente você vai enxergar essas falhas. Então, se você está procurando uma perfeição dessa forma, eu sugiro que você volte o seu coração a Deus. Peça humildade suficiente a Ele, para que você, ao invés de fazer críticas, você possa engrossar o grupo de pessoas que estão trabalhando em prol da obra. Segundo princípio que nós aprendemos nessa lição aqui: não devemos ignorar os conflitos internos. Se eles são bastante inevitáveis, é claro que eles vão surgir a qualquer momento. E é muito fácil. Eu conheço muitos líderes, até religiosos, né, de igrejas, né, que ao menor sinal de um conflito interno, parece que ele se furta, né? Deixa que se resolve sozinho. O conflito pode acontecer. É claro que existe algum probleminha entre um irmão ou outro que acaba mesmo se acertando, né, e resolvendo o problema. Isso é comum até entre os casais, às vezes, que os conflitos são inevitáveis, como eu já disse, né? E entre os casais pode acontecer algum problema e alguém pensa até em tentar ajudar, fala: não, acho que é melhor esperar um pouquinho, a menos que já esteja em um grau muito avançado, né, de discordância entre o casal, que é bom a gente tomar iniciativa. Porque quase sempre os pequenos conflitos são resolvidos naturalmente. Mas nós não podemos ignorar. Se existe um conflito, nós temos que estar atento. E estando atento, nós vamos, no momento certo, ser procurados e até mesmo intervir naquele problema para a solução. O terceiro princípio que nós aprendemos nessa lição com Neemias, e é muito útil para a nossa vida, é que devemos lidar corretamente com as emoções negativas que são causadas pelo conflito interno. Todo conflito interno causa uma emoção negativa. Pode causar uma inimizade,
pode causar uma encrenca tão grande entre pessoas que às vezes fica difícil de contornar, mas nós devemos lidar corretamente. Nós vimos no último subtópico agora que Neemias tratou carinhosamente daquele problema, né? Ele tratou de uma maneira bastante sutil. Ele chamou aqueles magistrados e os nobres que estavam praticando aquele ato cruel contra os seus próprios irmãos judeus. Ele chamou primeiro a razão. Olha, vocês estão vendendo os filhos dele e depois nós vamos ter que comprar de volta. Que benefício nós estamos tendo, né? Que vantagem nós estamos levando. E outra, vocês estão fazendo isso, vocês estão contra a lei de Deus. Usou dois argumentos fortes, um argumento racional e um argumento espiritual. Então, carinhosamente, ele chamou a atenção e mais, o mais importante, né? É o quarto princípio que nós aprendemos. Ao resolvermos os conflitos internos entre pessoas, dentro de uma associação, dentro de uma sociedade, nós devemos liderá-los com exemplo. Olha só, é muito importante. Hoje em dia é muito comum encontrarmos líderes, não que falam, mas são do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E não é dessa forma. Neemias, aqui no verso 10, que eu separei 2 versículos aqui que eu achei chave para essa nossa meditação, no versículo 10 ele diz assim, ele assume que ele também emprestava dinheiro e trigo aos judeus a juro, também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. A juro. Cobrava juro dos irmãos. Deixemos esse ganho. Ele deu exemplo. Ele deixou esse ganho. E um outro exemplo muito mais forte, ele deu no verso 14, que não está na nossa leitura bíblica. Olha que exemplo maravilhoso. Vou ler para os irmãos. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, ele foi nomeado governador pelo rei, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, ou seja, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. O que ele queria dizer com isso? Ele, como governador, ele tinha direito ao melhor da safra no seu palácio. Ele teria direito aos melhores banquetes, às melhores comidas no seu palácio. Mas ele deixou tudo isso de lado. Ele foi comer junto com seus irmãos, ele comia da mesma comida dos seus irmãos, ele não quis levar vantagem nenhuma por ocupar um cargo de destaque. Quantos que acabam sendo ludibriados pelo poder, ludibriados pelo cargo que exerce, e ele acaba então trazendo vantagens para si. Enquanto muitos irmãos estão passando necessidade, ele olha numa mesa totalmente farta, até desperdiça muitas vezes, e nem sequer a sua consciência o acusa de que ele está fazendo algo que poderia ser melhor. Meus queridos amados irmãos, que esses 4 princípios. Primeiro, os problemas são inevitáveis. Segundo, nós não devemos ignorar os conflitos internos. Terceiro, devemos lidar corretamente com as emoções negativas que são causadas pelos conflitos internos. E quarto, ao resolvermos os conflitos entre as pessoas, devemos liderá-la com exemplo. Que nós possamos pedir a cada dia que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê da sua graça para prosseguirmos a nossa jornada. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter aproveitado bastante esses comentários, essas reflexões que trazemos aqui. Amém.